bem com vocês? O meu nome é Keren Amorim, eu sou licenciada em História, sou pedagoga e sou mestre em Educação Tecnológica. Eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a metodologia do ensino de História que é utilizada dentro da sala de aula com os estudantes. E, primeiramente, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de conceituar o que é a história, para aí a gente definir quais são os objetos de estudo e, posteriormente, dizer um pouco sobre essas metodologias que são utilizadas. Você sabe o que é história? Igual eu pergunto para os meninos em sala de aula no primeiro dia. É muito comum, quando a gente fala em história, a gente pensar sempre em passado. A história é passado, a história ela estuda o passado para melhorar o futuro. Essas palavras aparecem muito aí de um lugar de senso comum, mas é muito importante a gente entender que a história ela tem uma definição própria. Não só a história, todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento têm a sua definição própria. Então eu sempre retomo isso com os meninos logo na primeira semana de aula, para que a gente consiga construir os conceitos necessários ao longo do ano. Então, a história, ela é a ciência que estuda as ações do ser humano no tempo e no espaço. Ou seja, não existe história sem ser humano. Então, a história, ela tem um objeto de estudo próprio, que é o ser humano, e para fazer o estudo desse ser humano, a gente sempre parte das questões do presente. Por isso que a história, ela sempre continua sendo escrita, porque o que era comum no século XX pode causar estranhamento no século XXI. Então, esse estranhamento é o que move o historiador a fazer os questionamentos e olhar para aquele tempo passado com novos questionamentos. Então, ele vai buscar fontes históricas para conseguir responder os seus questionamentos. Então, questões que estiveram presentes no século XIX, XX e que estão no XXI, que nos movem de alguma forma, né? Questões que movem a sociedade. E aí, é importante falar também que as fontes históricas, elas são diversas e são variadas. Uma fonte histórica é qualquer objeto ou situação que tenha sofrido alguma interferência humana. Então, as fontes históricas são os vestígios deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. E é a partir disso que a gente vai construir o conhecimento histórico dentro de sala de aula, a partir de análise de fontes. O que podem ser essas fontes? Podem ser cartas, podem ser documentos oficiais, podem ser comentários em uma página de blog, podem ser fotografias, pinturas, tudo que tenha relação com o ser humano e que faça parte de um contexto. E aí é importante também a gente entender que o documento que direciona o nosso trabalho é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E ela é dividida em setores, né? Nós temos o setor das ciências humanas, ciências da natureza, e é dividido também por segmento, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio. E dentro das ciências humanas, nós temos algumas competências gerais. O que são essas competências gerais? São os temas gerais que as ciências humanas vão abordar, tá? Cada disciplina ela vai ter sua especificidade, mas no geral, as competências gerais, elas vêm nos dizer que a gente deve trabalhar com a compreensão de si e do outro, porque assim a gente vai conseguir promover o respeito aos direitos humanos, tá? A análise do mundo, né? Usar os conhecimentos de ciências humanas para agir no presente. Então, a história ela parte muito desse lugar do questionamento do presente e não só do passado. Também temos a questão do estudo das intervenções humanas, como que o ser humano modifica a natureza, como que ele modifica o espaço, como que ele se relaciona com esse espaço. Temos a questão da expressão dos sentimentos, né? Dentro de ciências humanas, a gente constrói muito essa questão do respeito às diversidades, o respeito ao outro, o respeito a outra cultura, a outra etnia, a outra religião, aquilo que não é o meu, mas é o do outro, e convivendo no mundo, eu preciso respeitar, tá?
A gente também trabalha com a comparação de eventos históricos, né? A gente faz essa análise do que acontece em diferentes lugares no tempo e no espaço, para que eles consigam ali defender as ideias com base nas ciências humanas e nos direitos, tá? Então, assim, essas são algumas das competências gerais, né? Falando assim de uma maneira bem global, mas a gente já consegue perceber que é uma disciplina que envolve bastante subjetividade. E a história, então, ela vai vir com esse trabalho da ação humana no tempo e dessa modificação. Para facilitar a compreensão da história, a gente divide o tempo histórico, na verdade o tempo cronológico, em uma linha, né? A gente faz uma linha do tempo com acontecimentos que foram muito marcantes, né? Não quer dizer que os outros não tenham sido importantes, mas a gente trabalha ali com a questão da idade antes da escrita, a antiguidade, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. Então, assim, feita essa contextualização geral, como que é feito esse trabalho dentro da sala de aula? Primeiro de tudo, a história, ela é uma disciplina que exige leitura. O estudante dificilmente vai conseguir ter uma boa interpretação, uma boa construção do conhecimento se ele apenas fazer a escuta atenta na sala de aula e as atividades. Isso não é o suficiente. Então, é um combinado que eu faço com os alunos, e é bom que as famílias fiquem cientes também, é que a leitura dos capítulos e eventualmente de sites que eu indicar ou de pesquisas, ela é fundamental para que o aluno consiga construir um conhecimento histórico. Então, a história é uma disciplina que exige leitura. Não tem como dar jeitinho. Se a gente só der jeitinho, eles vão conseguir estudar ali só para a prova, passar e não vão compreender o porquê que eles estão fazendo aqui. Bom, a segunda coisa, dentro da metodologia do ensino de história, é que é fundamental os estudantes compreenderem por que nós estudamos história. E aí, mais uma vez, num lugar, às vezes, de senso comum, quando a gente faz esse questionamento, por que a gente estuda história? Muitos alunos até brincam, falam assim, professora, eu não sei, é só coisa de data de gente que já morreu, coisa que eu não entendo, coisa do arco da velha, né? E aí eles não conseguem ainda ter essa noção. E o que a gente trabalha o ano inteiro dentro de todos os conteúdos, tá? Isso não é só no início. A gente começa a compreender que a história, né, o objetivo do estudo da história, ele vai muito além de gravar datas, de gravar nome de pessoas. A história, ela não tem mais esse caráter de estudar os grandes feitos de grandes pessoas, né? Que no passado era, na verdade, só de grandes homens. Não. O objetivo do estudo da história é compreender quem somos nós no mundo e como que nossas ações do presente se relacionam de alguma forma com o passado. Então, um exemplo que eu utilizo muito dentro de sala é a questão do racismo, por exemplo, que é uma questão que está latente na nossa sociedade, então a gente sabe que existe, e a gente tem até casos de figuras famosas, né, como jogadores de futebol, Vinícius Júnior, que é famoso, é rico, e constantemente sofre ataques racistas, e ele é ali um símbolo dessa luta antirracista. E aí eu questiono muito para os alunos, né, este é um tema específico, mas isso é contextualizado dentro de todos os temas. Então, por exemplo, por que no ano de 2025, século 21, depois já de ter havido a abolição da escravidão, de já terem se passado tantos anos desse acontecimento, por que pessoas ainda sofrem racismo? Então é para isso que a gente estuda a história, para entender por que hoje ainda acontece, ou por que hoje relações existem de coisas que estavam ligadas lá no momento que historicamente já acabou, a escravidão acabou, o racismo não deveria ter acabado junto. Então essa é a diferença, a gente tem um tempo cronológico e um tempo histórico. O tempo cronológico, ele é a data, aconteceu ali assim, assim, assado e acabou. O tempo histórico é o que permanece desse passado no nosso presente. Então isso é feito dentro de todos os conteúdos.
foi proclamada a República. Mas o que permanece do Brasil Império até hoje? O que permanece do Brasil Colônia até hoje? Percebe? Essa é a dinâmica que a história trata. Então, para isso, a gente sempre vai fazer dentro da sala de aula, né? Quando eu digo dentro da sala de aula, é no ambiente escolar, no ambiente familiar, porque as atividades vão para casa, elas voltam, né? Existem as correções. Uma coisa fundamental, os estudantes lerem o capítulo, a gente faz ali uma exposição dialogada, eu às vezes apresento para eles, antes de apresentar o conteúdo, eu apresento um documento. Então, vamos estudar a carta que Getúlio Vargas deixou antes de se matar, por exemplo. Então, a partir da leitura daquela fonte histórica, daquele documento, o estudante ele começa ali a ter uma conexão com aquele acontecimento e a partir da exposição do conteúdo e da interpretação que a gente vai construindo junto, ele consegue interpretar aquela fonte. Então, o objetivo é fazer com que os estudantes consigam interpretar as fontes sozinhos, né? Inicialmente eu estou ali para dar aquele suporte, mas o objetivo dentro das nossas aulas é que eles consigam, ao olhar para um evento histórico, ao olhar para uma situação do presente, construir essa interpretação de uma forma autônoma, certo? Bom, uma coisa muito importante, embora não seja necessário gravar datas de acontecimentos e nomes, né? Porque a história não é só a figura importante que concluiu aquele fato. A história ela é um processo, ela vai envolver diversos atores, né? Vai envolver famílias, trabalhadores, os donos das empresas, as pessoas do cotidiano. Então, embora não seja necessário gravar os nomes e as datas, é muito importante conseguir contextualizar cronologicamente em qual período, dentro daqueles que eu mencionei, né, que é a Idade Antiga, a Idade Média, Moderna, dentro de qual período esses eventos aconteceram. E a gente vai fazendo isso de uma forma progressiva, tá? É um pouco problemático e difícil às vezes para eles compreenderem, porque dentro de uma linha, dentro de uma progressão, um acontecimento ele vai acontecer aqui, a linha é reta, você tem outro ponto com outro acontecimento. Só que não funciona assim, né? Porque existem diversos continentes. Então, ao mesmo tempo que na linha do tempo que está acontecendo uma guerra, por exemplo, num outro espaço pode estar acontecendo uma pacificação. Então, a gente precisa dessa linha, dessa cronologia para facilitar, mas os estudantes têm ainda um pouco de dificuldade de compreender isso no sexto, no sétimo ano. Isso vai ficando mais claro ali ao longo do oitavo e do nono ano. E para que isso seja facilitado ainda mais, a BNCC ela tenta trazer os acontecimentos de uma forma cronológica, tá? Então a gente começa ali no sexto ano estudando a idade antes da escrita, a idade antiga, um pedacinho da Idade Média. O sétimo ano estuda a Idade Média e a Idade Moderna, e o oitavo ano já começa com o estudo da Idade Contemporânea, tá? Tem um pedacinho da Idade Moderna ali ainda, mas já parte para a Idade Contemporânea. E o nono ano também, a Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos hoje, certo? Então, os exercícios que são feitos, né, no final de cada capítulo, normalmente dentro de sala eu sempre trabalho, né, eu peço para eles fazerem a leitura do capítulo em casa, eu faço a explicação, trago essas fontes, mostro alguns vídeos, né, algumas animações, trechos de filme ou de desenhos que façam parte da realidade deles, porque aquilo ali acaba facilitando a compreensão do conteúdo, né, porque muitas vezes o que o estudante tem dificuldade? De entender alguma coisa que parece estar tão distante da realidade dele, porque ele ainda não conseguiu construir o conhecimento para perceber que muita coisa do presente dele está ligada àquele fato. Então, eu venho mostrar para ele como que esse presente está relacionado com o fato ocorrido. E aí a gente trabalha com os exercícios de fixação, né? Algumas vezes eu coloco em sala alguma lista de atividades para perceber como é que eles estão fazendo, ver se eles estão dando conta de fazer sozinhos, mas normalmente essas listas vão como dever de casa. Por quê? Porque no dever de casa é o momento do estudante
verificar se aquilo que ele escutou em sala de aula, aquilo que ele conversou e elaborou, está fazendo sentido. E aí, a partir das dúvidas que surgem, né, na realização daquelas atividades, na aula seguinte, durante a correção, a gente vai conseguir compreender qual habilidade aquele estudante atingiu e o que falta para ele atingir as outras que ele não alcançou ainda, tá? Então, a BNCC, ela trabalha com habilidades, né? Então, compreender as estruturas que moldaram a idade moderna, as estruturas econômicas, sociais, políticas, culturais, né? Cada série, cada capítulo vai ter ali a sua habilidade específica, e aí ela é só de história, tá? Não é competência geral das ciências humanas, como eu citei anteriormente. Então, as habilidades que têm que ser alcançadas pelos estudantes dentro do conteúdo de história, elas também vão partindo ali de uma progressão, né? A gente vai construindo isso aos poucos. E além disso, pessoal, a história, ela muitas vezes precisa da coletividade para acontecer, porque é a partir dos diversos pontos de vista que os estudantes conseguem compreender como que os conceitos são formados. Porque não existe uma história oficial, não existe uma história única, por exemplo, né? O que quer dizer que não existe uma história oficial? Quer dizer que tem história que é mentira? Não, não é isso. O que acontece? Cada povo, cada parte de um evento histórico, de um acontecimento, tem um determinado ponto de vista sobre um acontecimento. Assim como é na nossa vida. Às vezes, quando tem uma briga familiar, por exemplo, uma briga entre irmãs. Uma irmã, no seu ponto de vista, jura que ela está certa, que a outra irmã foi injusta com ela e que ela sempre fez o que ela pôde, que ela deu o seu melhor. E ela acredita ali naquilo que ela está certa e pronto, acabou. Da mesma forma, a outra irmã acredita no seu ponto de vista, acredita que ela não errou, que a outra irmã está sendo injusta, e ambas vão contar para os seus respectivos amigos e os seus amigos vão ficar, na maioria das vezes, do lado delas. Por quê? Porque é a forma como a gente conta a história. E assim é também a construção da história ao longo do tempo. Porque os livros didáticos, durante muito tempo, as histórias que iam não só para os livros didáticos, para os livros pergaminhos, era sempre a história do ponto de vista do vencedor. E um exemplo clássico que faz muito sentido para a gente aqui no Brasil é a questão, por exemplo, da chegada dos portugueses ao continente da América. Então, durante muito tempo contou-se a versão dos portugueses, né? O Brasil foi descoberto pelos portugueses, então eles se vangloriavam, né? Porque no ponto de vista deles, eles chegaram em um lugar que não existia civilização, embora houvesse sim muitos e muitos indígenas aqui, mais de 900 dialetos diferentes, com a sua própria construção cultural, né? Os grupos tinham aqui os seus conflitos internos, as suas guerras, as suas formas de adoração, os seus ritos, as suas formas de alimentação. Então existia um grupo que era diferente do outro. E aí, do ponto de vista desses indígenas, a gente teve uma invasão do território. Do ponto de vista dos portugueses, eles estavam descobrindo algo que era novo, um continente que não era conhecido. Então, quando a gente trabalha em pares e em grupos, né, os trabalhos em grupo, construção de jogos, construção de apresentações, a gente está, muitas vezes, compartilhando as visões. E a partir desse compartilhamento das visões diferentes, um vai ajudando o outro a ser um pouco mais empático, né, com as visões do mundo. Então, assim, essa é a base geral do ensino de história, tá? Então, a leitura junto com o diálogo dentro de sala de aula, junto com os exercícios, junto com a construção de trabalhos em grupo. Dessa forma, né, todos esses elementos aliados, a gente vai conseguindo construir uma compreensão dos acontecimentos, fazendo uma ligação com o nosso presente e nos entendendo neste mundo, né, a compreensão de si e do outro no mundo, entendendo como que nós precisamos respeitar aí esse espaço. Então é para isso que a história serve, tá bem? Para que os estudantes consigam ser cidadãos
éticos, cidadãos críticos, cidadãos autônomos, mas que eles saibam argumentar, né, o seu ponto de vista, né, que eles tenham ali argumentos que sejam firmes, que sejam sólidos, independente de qual seja o seu ponto de vista, de qual seja a sua opinião, tá bem? Bom, é isso, eu espero que a gente tenha um ano saudável, um ano de muitos encontros, e qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu estou à disposição para conversar com vocês.